Chegamos para mais um papo aleatório aqui no Backstage Tricolor. Vitor e eu vamos falar deste 11 de maio. 11 me lembra o nosso atual camisa 11. Vina, ele que chegou com fama de jogar muito bem contra Renato, né, Vitor? O Renato falou, contra mim jogou sempre bem, quero ver agora a favor. Isso é a minha imitação do Renato, muito péssima, diga-se de passagem. E por enquanto, o Vina até que vem surpreendendo. Tem aí a marca de 4 gols, se não estou equivocado, e ele não é aquele cara da área, o centroavante, porque o centroavante é o Suárez, e o Suárez sim tem muitos gols. Então o Vina até que tá provando aí a que veio, mas eu confesso, Vitor, que eu ainda não sei muito bem aonde o Vina joga melhor, mais perto do seu 100%, assim. Se é lá na ponta, se é mais centralizado, se é lá na área, não sei. Vitor, me fala aí um pouco a sua opinião sobre o nosso camisa 11, Vina. Rafael, eu acho que nem o Renato sabe aonde o Vina joga melhor. O Vina que teve, né, ótimos momentos no Ceará. A melhor temporada dele foi em 2020, com 23 gols e 19 assistências. Né? Então é um jogador ali que seria o arco e a flecha. Né? Ele tanto faz gol, quanto ele dá assistência. E esses números que eu estou falando são do site O Gol. Né? Claro que a gente tem números dele no Grêmio, na Grêmiopédia também. E nessa temporada ele fez 16 jogos, 4 gols e uma assistência. Né? Então, a cada 3 jogos aí ele está participando de um gol. Né? Então, ele hoje é o dono da camisa 11. Jogou ontem mais pelo ataque contra o Palmeiras. Né? Aquele jogo que somente um homem se salvou. E quem que foi ele que se salvou, Rafael? Exatamente, Vitor. Ontem deu a impressão, né? Eu assisti os 90 minutos aí, assisti com lágrimas nos olhos, porque doeu assistir o Grêmio daquela maneira, mas um rapaz, um menino, um jovem talentoso, ele fez a gente entender que valeu a pena assistir, torcer pelo Grêmio, né? Como torcedor a gente tem que entender que não é sempre que a gente vence, e estou falando, é claro, dele, Bitelo, meus amigos. Desde 2021, se eu não estou enganado, quando ele estreou no Grêmio, é jovem, depois, ano passado, se firmou como titular na conquista aí da vaga, né, na Série A do Brasileiro, e ontem, como o Vitor está mostrando, fez este golaço, né, Vitor? Podemos definir como um golaço, Vitor? Sim, com certeza, né? O gol que já passou, né? Foi um golaço, foi a única coisa positiva que o Grêmio teve ontem contra o Palmeiras. O Bitelo, que ele é paranaense e veio do Cascavel, ainda em época de categoria de base. Essa temporada ele já fez 23 partidas, é o jogador que mais atuou em número de jogos e também em qualidade, né, em desempenho. Foram 6 gols, né, ontem foi o 6º gol e 3 assistências. Então ele é o jogador que para mim hoje é o maior jogador do Grêmio, junto com o Suárez, né? O Suárez tem contribuído bastante. Né? Ontem acabou não jogando por decisão do Renato, por conta de um desgaste físico, a questão do gramado sintético. Só que a gente também tem que lembrar que esse Palmeiras que venceu o Grêmio ontem por 4-1 né, um time recentemente levantou 2 taças Libertadores. É um clube que está tendo muito investimento e eles estão sabendo trabalhar com a grana que está sendo investida. Né? Ontem deu dó do nosso amigo Thomas Luciano, porque o Dudu, no alto aí dos seus, deixa eu ver, ele é 8, não, ele é 9-1, né? Então, 19, 23, dá 32 anos o Dudu. Então, no auge dos seus 32 anos, o Dudu deitou e rolou para cima do Thomas Luciano, né? E foi tenebroso, assim, coitado do Thomas Luciano. Mas, daqui a pouco, se tivesse um apoio ali, um Ramiro ajudando ali, né, na marcação, mas a gente sabe que não é fácil. Outra coisa que eu ia destacar, Vitor, só para a gente fechar, talvez, né, depois o Vitor, se quiser, acrescentar mais alguma coisa sobre o jogo de ontem, para mim, eu fecho falando sobre algumas defesas importantes do Gabriel.
né, que ontem estava com a sombra Adriel assistindo lá do banco de reservas, Adriel de volta a ser relacionado com a camiseta do Grêmio. O Gabriel fez umas defesas, e aí eu quero saber do Vitor se nos gols o Gabriel teve alguma culpa ali. Fala aí, Vitor. Eu até gostei bastante ontem do Gabriel, eu que sou um pouquinho crítico em relação a ele, preferindo o Adriel, mas eu acho que ontem ele foi muito bem ontem. Mas, né, fica aí também uma expectativa do retorno do Adriel em breve. Né? Sim. Acho que naturalmente isso vai acontecer. E ontem teve uma situação no final do jogo, o Adriel e o Everton, né, trocaram algumas conversas no pós-jogo ali. Adriel, Everton e o preparador de goleiros Rogério Godoy, né, trocaram ali algumas palavras ali. Não sabemos o que é. Não creio que seja uma possível ida para o Palmeiras. Não vejo essa possibilidade. Né? Pessoas comentaram a respeito disso. Acho que é mais uma talvez em algum momento o Godoy tenha trabalhado com o Everton. Né? Não sei te dizer. Né? O Everton, que muita gente às vezes pensa que é um goleiro que é jovem, né? Porque é um goleiro que apareceu, como muitos goleiros, né? Que aparecem no futebol já lá beirando a casa dos 30 anos. O Everton que já dividiu o mesmo clube que o Darley. Né? O Darley, quando esteve no Remo, o Everton era a reserva dele. Então, pode ser que em alguma das andanças do futebol aí o Rogério Godoy e o Everton já se esbarraram. E aí, por conta de também o Adriel, né? Obviamente deve ter o Everton como um dos, né? Um nome aí a seguir, né? O Everton que também estava naquela campanha, de 2016 dos Jogos Olímpicos que o Brasil foi campeão graças a Luan. Exato. E após o jogo, Vitor, eu assisti um pouco da coletiva do Renato, né? E ele falou que o pessoal está criando tempestade em copo d'água. Tipo, perder para o Palmeiras não é o fim, né? Não é a pior das situações. E eu vou ter que concordar. O Vitor acabou de falar, o Palmeiras está entrosado há muitos anos, vem de muitos títulos, muito bem treinado pelo português Abel Ferreira. Então, concordo um pouco com o que o Renato falou na coletiva ontem. Eu vou colocar aqui um trecho de uma resposta do Renato, né? Isso aí já te prepara aí, Rafael, para adicionar mais um comentário, né? Tu meio que já fez uma introdução. Então vou colocar aqui. Deixa eu dar o play. Qual é a posição do Grêmio? É o 10º, né? Está em 10º lugar. Com muitos desfalques. Então o Grêmio vai seguir bem. O Grêmio tem... É uma opinião tua que o Grêmio não vem jogando bem. O Grêmio está tendo altos e baixos. Infelizmente hoje nós pegamos uma equipe que é uma das candidatas ao título do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que joga junto há alguns anos, uma equipe bem entrosada e com jogadores bem acima da média. Então, sempre vou te pedir por favor, né? Sempre fazer tempestade num copo d'água, que vocês adoram fazer uma tempestade no copo d'água. Então, hoje não faltou entrega, hoje a gente tentou com esquema, justamente porque nós temos vários jogadores entregues ao departamento médico, jogadores que estão voltando depois de 3, 4 semanas num gramado sintético, e isso conta muito. Esquema diferente, jogadores estão voltando sem o ritmo de jogo, e pegamos um adversário muito forte. Então, muita calma, o Grêmio está em 10º lugar, o campeonato recente está começando, o Grêmio está a 2 pontos do 5º colocado. No momento que os reforços nossos que estão no departamento médico saírem todos, depois, mais lá no meio do ano, a gente vê o que vai acontecer. Ele tentou tranquilizar. Isso. Tentou tranquilizar o torcedor. O que o Renato falou, ele não está errado no que ele está falando, né? Só que o que o torcedor gremista espera é que o time seja mais combativo, né? E não passe, né, por goleadas como passou ontem e como já passou algumas vezes num passado não tão distante, né, frente a Santos, frente a Flamengo. Então, o torcedor quer que o time seja pelo menos competitivo
E, né, obviamente, o Palmeiras vai ficar no mínimo entre os 3 melhores do campeonato, a não ser que aconteça algo inesperado, né, mas a gente não quer estar levando 4-1. E mesmo que não fosse 4, nós perderíamos de qualquer maneira. Quando o clube Grêmio Futebol Porto Alegrense entrou em campo ontem, eu já vi a derrota desde a entrada, saiu do vestiário, ali nós já perdemos o jogo. Então, eu sinto que a hora que o Grêmio voltar a meter medo nos adversários, não importa qual adversário, pode ser o Palmeiras entrosado do Abel Ferreira, tem que ter um medinho do Grêmio, tem que ter um respeito. E ontem, meu amigo, ninguém teve medo, ninguém teve respeito pelo Grêmio. Desde o primeiro minuto até o apito final, foi domínio total. E teve alguns momentos ali que o Grêmio conseguiu trocar alguns passes, e aí demonstrou assim um pouco de, olha, estamos sabendo o que estamos fazendo. Mas é que, na verdade, ali eu senti que o Palmeiras tirou o pé para respirar um pouco, e depois manter aquele ritmo alto, aquela pressão, marcação forte e o entrosamento que eles já têm. Então é só isso que eu espero, que o Renato siga buscando o melhor para o Grêmio e não pense que está tudo bem, falamos na metade do ano. Pô, não sei se é assim, acho que tem que mostrar que está tentando buscar o melhor. Não sei, eu tô na dúvida ainda, eu não quero também afirmar nada sobre o futuro aqui. Muito cedo para a gente ser definitivo em relação a essa passagem atual do Renato. Né? A gente não pode negar que a questão das lesões, somada ao fato de muitos jogadores que estão fazendo parte do time não terem, né, muito tempo de clube, então essa falta de entrosamento ela é natural, né? Então Sim. A gente não pode ser precipitado, a gente espera mais, óbvio, a gente tem que fazer as cobranças, né? Só que a gente também não pode deixar degringolar de vez para cobrar, né? Mas eu acredito que, voltando mais algumas peças aí do departamento médico, a gente tendo uma sequência, né, de trabalho mais longa, a gente possa estar apresentando um futebol com mais qualidade, que é o que não vem acontecendo. Após essa coletiva do Renato, o Roberto Guerra, logo em seguida, né, deu também a sua palavra referente a Natan, entre outros assuntos, a questão do jogo contra o Palmeiras também. Eu separei aqui também um trecho de entrevista, né, que ele fala a respeito do Natan, já que a gente, o foco do vídeo de ontem foi esse, né, então eu vou colocar aqui um trecho da coletiva dele e também depois aguardo os comentários do Rafael, seguidamente dos meus. Eu queria começar mandando um abraço para a família do Luiz Carlos Borges, né, um cantor nativista que nos deixou hoje, um grande gremista. E queria começar aqui homenageando ele, pena que com uma partida que a gente acabou perdendo, mas deixar um abraço para a família, né? Estamos todos juntos com vocês. Vim aqui esclarecer, né, um pouco mais do que já foi colocado na nota, caso seja do interesse de todos aqui também, porque nós analisamos esse assunto do Natan sobre vários aspectos, né? A gente sabe que cada clube tomou sua decisão, mas a primeira coisa que nós fizemos foi falar com o atleta, isso é importante que se diga, o atleta está muito tranquilo, né? Acho que publicou a sua nota também, disse que foi procurado, mas que rechaçou de primeira, que jamais faria isso, se colocou à disposição de colaborar, disse que pode entrar nas contas dele, pode mexer no celular para ver as trocas de mensagens. Depois partimos para analisar o fato concreto do caso do Natan, né? Como tu bem colocaste, Rossi, não foi no Grêmio que isso aconteceu, foi em outro clube. As mensagens que chegaram até o conhecimento nosso são de duas pessoas não falando com ele, não é? Então, isso deixa isso muito fragilizado, essa citação, e a gente confiou, né, no nosso atleta e decidimos por bem, então, já que ele estava com a cabeça boa também, que isso é importante, porque mesmo sendo alegação de inocência, mesmo nessa condição, ele poderia não ter condições e não estar preparado para o jogo, mas a gente viu ele muito tranquilo, queria ir para o jogo, então por isso nós decidimos mantê-lo,
né, até que, né, se eventualmente chegar novas provas, que a gente acredita que não vai acontecer. Então esse foi Alberto Guerra a respeito da situação do Natan, né, que foi um nome citado aí nas investigações do penalidade máxima 2, referente, né, à manipulação de jogos, né, pelas casas de apostas. O que tu acha dessa situação e da fala do Alberto Guerra, Rafael? O presidente e o Renato falaram, né, sobre isso, e eu vi que eles agiram bem, foram diretamente na fonte, né, falar com o atleta abriu, né, normal, natural, mostrou, tipo, ó, se quiser, pode vir aqui investigar e tal, tô limpo. E aí a gente fica mais tranquilo, né? Porque quem não deve não teme, né, Vitor? Então, se ele falou abertamente sobre o assunto, eu acredito que sim, ele tem como provar que não tem nada de errado nessa situação. E vamos aguardar, né? Não vamos também nos precipitar e já falar que ele é inocente, vamos aguardar. Isso aí, então vamos falar agora dos aniversariantes, né? Quem acompanha o nosso canal sabe que a gente sempre comenta e tenta trazer alguma história referente a eles. E o primeiro é o goleiro Diego, que não jogou profissionalmente no Grêmio, mas esteve nas categorias de base. Foi um goleiro que teve, né, um certo destaque na sua época de jogador. Qualquer curiosidade referente a ele, Rafael? Então, Vitor, o Diego ele saiu do Grêmio aos 17 anos, né, em 96, porque pelo que ele me falou, não foi considerado apto, né, para continuar no clube, então foi, vamos dizer assim, liberado, né, vamos usar essa palavra, ou seria dispensado, talvez. Então, muito chateado, quase pendurou as luvas, né, e quase foi trabalhar com o pai dele no banco, né, onde o pai trabalhava. E aí, surgiu um teste no Juventude, em Caxias do Sul. E ele falou, pai, eu vou ir lá fazer o teste. Se eu reprovar, eu vou trabalhar contigo no banco e, né, vamos esperar o que vai acontecer. E não é que o homem passou no teste, Vitor, e fez a carreira lá na Juventude. Em 2002, venceu o prêmio Bola de Prata da revista Placar como melhor goleiro do Brasileiro de 2002. E depois foi para o Atlético Paranaense, foi vice-campeão da Libertadores de 2004 com o Atlético Paranaense. Não, de 2005, perdão. Para o São Paulo. São Paulo foi campeão em 2005, depois foi campeão mundial. E o Diego estava lá como goleiro do Atlético Paranaense, depois foi para o Fluminense, estava naquela Libertadores 2008, mas ele não era titular, porque era uma época que ele teve muitas lesões, né? Sofreu muito, entrou quase que em depressão, assim, quase parou de jogar também, muitas lesões. Depois veio para Portugal, se reencontrou aqui com boas atuações, é ídolo aqui no Vitória de Setúbal, um clube ao sul de Lisboa, e o Diego está aqui em Portugal. Inclusive, hoje eu mandei mensagem para ele, né, parabenizando pelo aniversário, e quero ver se em breve a gente se conhece pessoalmente, né, porque até agora só nos falamos via redes sociais. Diego, um grande goleiro, pena que, né, não, é mais um daqueles que nunca foi aproveitado pelo Grêmio, né. O Cássio é outro, né, que foi pouquíssimo aproveitado pelo Grêmio, e hoje está aí quase recebendo uma estátua lá no Itaquerão, no Corinthians. O Cássio, para muitos, é o maior ídolo da história do clube, né? Está sendo recentemente debatido, né? Talvez o maior nome da história, né? Um clube que teve Sócrates, o Emerson Sheik não teve uma passagem longa no Corinthians, mas foi um jogador importante nas conquistas. Né? O Guerreiro fez o gol do Mundial, mas o Cássio, pela longevidade, acredito que se não é o jogador que mais atuou com a camisa do Corinthians, deve ser o segundo, mas eu acho que já se tornou o primeiro. Sim, vamos ficar devendo essa informação, mas vamos dar continuidade aí. Quem souber pode tá nos comentários aí, depois a gente pode voltar nisso aí, até porque o Cássio é mais um grande goleiro da base gremista, né? O Grêmio é celeiro de goleiros. Então, na mesma época, a gente tinha o Marcelo Groi. Só que para ter uma ideia. O Cássio despontou no Corinthians e o Groi, depois de muito tempo, depois de aguardar um longo período de goleiros estrangeiros, que o Grêmio
gostou de apostar. A gente também não pode esquecer do Galato, 2005, que também era da mesma época de Cássio e de Marcelo Groi. Então, um goleiro, o Grêmio na base sempre teve muitas opções. E eu vou falar agora do Fábio Castilho, um jogador que nasceu em 1911, um argentino, né, estaria fazendo aniversário hoje, ele que faleceu com 53 anos. Eu estou citando ele assim, né, por curiosidade, ele fez apenas 15 jogos no Grêmio, mas em tempos de Cano, em tempos de Haaland, ele é um cara com uma média de gols de praticamente 1 por partida, 0,93. Então foram 14 gols em 15 jogos, né? Então fica aí a curiosidade referente aos aniversariantes de hoje. E né, há um bom tempo atrás, 1982, o ano famoso, né, da Copa, que o Brasil talvez teve uma das maiores seleções de sua história, mas não venceu. O Grêmio fez um amistoso contra a seleção do Peru e empatou, né, empatou em 0-0 no dia 11 de maio também. Né, então se faz aí 41 anos desse jogo, e a seleção do Peru estava se preparando para a Copa, né? Em um dos jogos preparatórios, o Peru, que fez apenas os 3 jogos da fase de grupos, empatou com Camarões, empatou em 1-1 com a Itália, que foi a campeã, e perdeu para a Polônia, né? Mas então o Grêmio conseguiu empatar com o talvez melhor time do mundo daquele ano, que era a seleção da Itália. Exatamente, Inclusive, no ano seguinte, o Grêmio mostrou que era o melhor do mundo, né? Pintou o mundo de azul em 83. Enquanto a Itália pintou o mundo de azul em 82, no ano seguinte o Grêmio fez a mesma coisa. Então, empatar com o Peru, que empatou com a Itália campeã do mundo, mostrava que o Grêmio tinha, sim, um time de qualidade, e depois foi comprovado no ano seguinte, em 83. Show de bola, Vitor! Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o recorte do jornal. Deixa eu só ver se eu vou conseguir aqui. Não vou conseguir. Enquanto isso, pode falar. Vou convidar os torcedores do Grêmio a se inscreverem no canal Backstage Tricolor, deixar aquele like maroto nos comentários, colocar aí o que você achou, então, dessa partida do Grêmio com o Palmeiras. Também comentar sobre o Vina, nosso camisa 11, hoje o episódio, né, em homenagem ao Vina, nosso camisa 11, falar o que você pensa sobre ele, e também deixar aqui o seu nome, e daqui a pouco, para participar aqui do Backstage Tricolor, trocar aquela ideia com a gente, falar sobre Grêmio, que é sempre legal. Beleza, meus queridos? Olha aí, ó. Aí o recorte, né, vamos falar rapidamente o time do Grêmio de 1982, que alguns jogadores, inclusive, permaneceram, né, para os títulos de 83, Libertadores e Mundial. O goleiro era o Leão, aquele mesmo que foi técnico e foi goleiro do Grêmio campeão brasileiro de 1981, Paulo Roberto, lateral direito, de 83 também, Nilmar, né, o saudoso, né, obviamente vivo, Hugo de Leon, Paulo César Magalhães, China, Jorge Leandro, Renato Lima, Tarciso, Paulinho e Tonho. Técnico Enio Andrade, que era o técnico do título brasileiro. Ainda entraram o goleiro Remy, os atacantes Odair e Baltazar, que foi, né, o nome do título do Grêmio em 1981, marcando gol no São Paulo, em pleno Morumbi. Então, aí mais um Backstage Tricolor, mais um papo aleatório falando de Grêmio. É isso aí, Vitor. Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima oportunidade. Aquele abraço, saudações tricolores. Um abraço.